A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe este irmão que está ouvindo. Me usa, meu Deus, meu Pai, neste momento, na Tua palavra, e que essa palavra, meu Deus, meu Pai, ela possa brotar no coração de cada irmão pelo qual eu está ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala vagarosos, eu quero trazer uma ilustração aqui para os irmãos. Imagine você, é, imagine você sendo um dono de uma floricultura, né? E você entrega esta floricultura a um funcionário, contrata uma pessoa e diz para que esta pessoa e viaja, você vai fazer uma viagem e fala para aquela pessoa estar sempre regando aquelas plantas, aquelas flores, né? E você entrega e fala, ó, aqui tem a água, você vai estar regando todas as plantas. E quando você volta de viagem, imagine todas aquelas plantas mortas. Ah, irmão, já imaginou como ficaria a situação, né, irmãos? Como a pessoa ela fica triste, né, irmãos? Já pensou ser dono de uma floricultura, uma gigante, uma enorme floricultura, você entrega na mão de um funcionário e ele é o jardineiro e a função dele é só regar as plantas para que elas não venham a morrer. E quando você viaja e volta, está tudo morta porque nenhuma planta foi regada. Meu Deus, né, irmãos? O que você faria, hein, irmãos? Já pensou? Aí a pessoa, não, eu não. Morreu porque eu não reguei, eu não botei água, né, irmãos? Então, o que eu quero trazer nesse momento, irmãos, é que Deus, Ele confiou nas nossas mãos, irmãos, né? A palavra dele que é como a água, né? A palavra do Senhor, ela é a água que purifica. Então, quando Deus entregou nas tuas mãos, é claro que a água vem de Deus, mas nós somos instrumentos, nós somos como se fosse um regador para portar a palavra e ministrar ao coração dos irmãos, para que a palavra ela venha, irmãos, gerar crescimento. Então, Deus, irmãos, ele te usa como instrumento, Deus quer te usar como instrumento, irmãos. Você recebe a palavra e você transmite a palavra. Então, irmãos, nós somos chamados como regadores de Deus, como jardineiros para estar cuidando do jardim de Deus, ajudando a aguar as plantas. As plantas são as almas, é o povo que está precisando da palavra. Então, amados irmãos, se Deus aí te chamou, irmãos, para você ministrar a palavra, a Bíblia diz que devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Se Deus te chamou, amados irmãos, é para você dar fruto, para você pregar a palavra e para que esta água viva que é a palavra que está em você, irmãos, ela possa fluir e alimentar e molhar, regar e ali produzir crescimento para as plantas. Uma planta bem regada, irmão, com a palavra, ela gera crescimento, ela cresce. Agora, irmãos, o cristão negligente, né? Como a Bíblia está falando, é bem claro nas escrituras que o negligente, ele será condenado, irmãos. Não há salvação para aquele cristão que é negligente. Alguns não fazem a obra por vergonha, outros por preguiça e outros por falta de tempo. Por isso que a palavra de Deus fala, irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 11, para que não sejais vagarosos, irmãos. Quanto mais vagarosos somos, mais almas estão se perdendo, estão indo para o precipício, vidas estão morrendo, irmãos. Estamos num tempo em que não há tempo mais para descansar, não há tempo mais de ficar de braços cruzados. Deus te chamou para uma grande obra. Deus, para que você venha trabalhar na seara dele. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. E Deus confiou para mim e confiou para você, porque os anjos queriam pregar o evangelho. Mas essa parte, essa confiança, Deus confiou em mim e confiou a você, meu irmão, para pregar, para estar falando da palavra, do amor verdadeiro de Deus.
Por isso que o apóstolo Paulo falou: ai de mim se não prego o evangelho. Ai de mim. Irmãos, por que você não está pregando o evangelho? É preguiça, falta de tempo. Eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus. É vergonha. Está repreendido, irmão. Deus te chamou, irmão. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. Ai de mim se eu não pastorear. Ai de você, irmão, que Deus tem um chamado e você está guardando esse chamado. Não está, irmãos, cumprindo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Deus entregou algo nas tuas mãos precioso, irmão. Você louva bem é porque Deus te deu esse dom. Se você aconselha bem é porque Deus te colocou como conselheiro. Então, irmãos, cumpra aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Existe um ditado que diz: é o crente carrinho de mão, né, irmão? Só vai se for empurrado, né, irmãos? Chega, agora é período, irmãos. Não é momento mais de nós ficarmos parados, braços cruzados, olhando para o céu, sem nós venhamos a trabalhar para a obra. Deus nos quer, irmãos, trabalhando para a seara, trabalhando para o reino de Deus. Chega, irmãos, de ser empurrado, crente carrinho de mão, só vai se for empurrado. Irmão, é tempo de nós falarmos: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Pastor, o que você está precisando na igreja? É o papel do verdadeiro diácono, do homem, do servo, da serva e do obreiro. A função, irmãos, como o apóstolo Paulo falou, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. A igreja precisa de você, precisa do seu trabalho, precisa de você na porta. A igreja precisa de gente para limpar o chão. A igreja precisa de gente para contribuir financeiramente. As almas estão perecendo e gemendo, não tem ninguém para falar do amor de Deus para elas. Então Deus te chamou, irmão, para uma grande obra, para a obra dele. Irmão, se a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Eu fico admirado que muitos crentes hoje falam: na igreja eu não tenho um trabalho, eu não tenho nada para fazer na igreja, eu não tenho trabalho. Deus te chamou, irmão. É você mesmo que Deus quer te usar, tá bom? Glória a Deus! Vivemos em tempos, irmãos, hoje em que a própria tecnologia nos permite, nos oferece ferramentas para evangelizar. Então, hoje, irmãos, temos a tecnologia, temos várias formas de estar evangelizando. Você pode mandar para o seu vizinho: Jesus te ama. Você pode falar, irmão, mandar mensagens bíblicas. Então, há várias formas de trabalharmos para o reino de Deus, irmãos. E a pergunta é: o que você tem feito para Deus? Deixa eu explicar algo para os irmãos entenderem melhor, irmãos. Desde que quando começou, né, a pandemia, a nossa igreja está fechada. Mas eu nunca cruzei os meus braços e nunca deixei de evangelizar, de pregar. Então, todos os dias nós evangelizamos mais de 500 almas, irmãos, através do celular. Evangeliza. Nossa igreja evangeliza pela misericórdia de Deus. Então, temos 4 cultos semanais online. Evangelizamos, né, irmão, com mensagens. Ligamos para as almas, para os irmãos. Oramos 5 minutos. Então, irmãos, a pessoa ela só enfraquece, só não faz a obra de Deus se não quiser, irmãos. Porque você tem a oportunidade de trabalhar, falar do amor de Deus, orar pelas almas, orar pelas vidas. Nós só não trabalhamos para o reino de Deus, irmãos, se não quisermos. Ou se andarmos no pecado, é claro que ficaremos frios espiritualmente e não conseguiremos falar do amor de Deus. Mas se você realmente, irmãos, tem esse desejo ardente do teu coração, Deus, ele te fortalece. Deus, ele te levanta, irmãos. E Deus quer chamar crentes fortalecidos, crentes que buscam ter um compromisso na obra. E eu quero dizer para você, irmãos, chega de ser crente cocá, irmãos. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu quero dizer para você que está fraco, a Bíblia diz, assim diz o fraco: eu sou forte. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, agora, em vez de você falar tô fraco, você fala assim: Senhor, me fortaleça. Estarei fortalecido no Senhor. Vamos parar, irmão, de ser galinha cocá, tô fraco, tô fraco. Não diga que você é fraco, irmão, eu sou forte. Diga, irmão, levanta a espada, guerreia. Deus te chamou, irmão, para você desembanhar a sua espada. Você sabe o que está escrito em Joel, capítulo 3, versículo 10? Diz assim:
Forjai espadas da vossa enxada e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus fala para ti, irmãos. Forja a espada. Usa do poder da palavra. Irmão, o que Deus te deu essa palavra, irmãos. Puxa ela, tira da bainha, irmãos. Não fica com a espada baixada, não, irmãos. A Bíblia diz que temos que empunhar a espada, empunhar, tomar posse da palavra de Deus, pegar a Bíblia, irmãos, e fazer a obra de Deus. A glória a Deus. A Bíblia diz assim, forjai das vossas enxadas e lanças das vossas foices, né, irmãos? A foice para nós trabalharmos, né, irmãos, na obra. Diga o fraco, eu sou forte. Deus te chamou para ser forte, irmãos. Deus te chamou para ir para a batalha, para a luta, irmãos. Você que está com a espada baixada, irmão, levanta a espada, se prepare e vai para a guerra. Porque foi Deus que te chamou, irmãos. Deus não te chamou para você ficar parado, sentado, somente observando o tempo passar. Mas Deus te chamou para você fazer a obra dele. Outra coisa, irmãos, tudo que você tem nessa terra foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu, irmãos. O seu talento, eu canto bem, foi Deus que te deu. Sou um bom vendedor, foi Deus que te deu esse talento. Todos os nossos talentos hoje, irmãos, temos que usar para servir a Deus, irmãos. Mas eu tenho um tal talento, né? Eu não sei se é útil para o reino de Deus. É sim, irmãos. Tudo é útil, irmãos. Tudo que você tem é útil para o reino de Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Outra coisa, irmãos. Até mesmo os seus bens materiais, você serve a Deus com eles também. Foi Deus que te deu. Até os ricos serão cobrados naqueles grandes dias pela riqueza. Vocês sabiam disso, irmãos? Eu posso provar na Bíblia, né? Então, por exemplo, se você vê uma pessoa necessitada, se você vê um doente e não dá a mão, não estende para o necessitado, Deus irá te cobrar naquele grande dia. Tem melhor entendimento para os irmãos? Então dirá o rei os que tiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e hospedastes, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Até o que você tem nessa terra, até as bênçãos materiais, que foi Deus que te deu a bênção, é para você ajudar o seu próximo. Glória a Deus, irmãos. A humanidade hoje, irmãos, geme e chora. Nós temos visto muitas catástrofes, pessoas hoje sofrendo, irmãos. E a gente vê até mesmo a permissão de Deus, porque o homem, o ser humano, ele não olha mais para o outro, irmãos. As pessoas não ajudam. 10 anos atrás, passei por um período de esfriamento. E nesse período de esfriamento, irmãos, quando a pessoa ela esfria, ela fica vagarosa na obra, ela fica vagarosa no evangelho. Ela não tem aquele fervor, aquele vigor de pregar. E, lamentavelmente, eu vi 3 pessoas morrerem, vizinhos, né, que moravam perto de mim. E isso, irmãos, me chateou muito, me entristeceu. E desse período de lá para cá, né, irmãos, graças a Deus, onde eu moro, não deixo de falar do amor de Deus para os meus vizinhos. Não deixo de pregar, irmão, na internet. Não deixo de evangelizar os meus parentes. Eu, pela misericórdia de Deus, eu prego o evangelho a tempo e fora de tempo. Glória a Deus. E eu quero dizer algo para você, irmãos. Você tem o seu vizinho, o seu parente. E amanhã talvez o seu parente pode, ou o seu vizinho pode perecer. E às vezes você pode ficar pensando, poxa, por que eu não falei do amor dele?
Por que que eu não falei do amor de Deus para o meu vizinho? Por que que eu não orei pelo meu parente? Tá vendo? Você foi vagaroso, você demorou para orar. A preguiça tomou conta, o desânimo, a falta, né, irmãos, de fervor. Então você demorou para chegar com a água viva, com a palavra, irmão, para regar esta planta que Deus colocou. Amanhã pode ser que ela murche e morra e você, por que que eu demorei para trazer a água? Então, irmão, se Deus te entregou esta palavra, te deu a oportunidade de você falar do amor dele, fale em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, não sejais vagarosos, né, irmãos? Agora eu quero chamar também a atenção para os irmãos no outro ponto desse versículo aqui. A Bíblia diz, sedes fervorosos no Espírito. Amém, irmão? Vou trazer aqui algo para os irmãos. Uma panela com água, você faz comida. Uma vez nela. Se caso esta panela não for ao fogo novamente, a comida fica crua. A comida só pode ser comida e servida se esta comida passar por um processo de fervura. Por exemplo, o arroz, só se for cozinhado, o feijão, as verduras, muitas das vezes são cozinhadas, né, irmãos? Por exemplo, aquela pessoa, né, irmãos, que não tem um fogo do Espírito Santo, não anda em fervor do Espírito, por isso que a Bíblia ela fala, irmão, seres fervoroso, o fervor, a presença, o fogo do Espírito, né? Então, se você não tem esse fogo, irmão, você passa a ser uma pessoa sem graça. Por isso que muitas vezes a pessoa passa na vida dela. Mas se você tem a graça do Espírito, irmão, se você tem um fervor do Espírito Santo, aleluia. Se você tem essa presença maravilhosa, irmãos, você vai servir um bom alimento para as pessoas. Sabe por quê? Porque no seu interior tem água viva, tem um fervor. E esse, por exemplo, irmãos, uma pessoa, um crente que fala palavrão, boca suja, né? Um crente que fala gíria, é porque está cru, falta fogo. E se não tem fogo, irmão, não tem sabor, não tem tempero, não tem cheiro, irmãos. É uma pessoa crua. Outra coisa, irmãos, uma pessoa, um cristão que ela não passa no fogo, não tem fervor, ela é duro. É igual a comida, irmão. Você come um arroz, você cozinhar, não come, é duro. Não tem sabor e é duro, irmãos. Então, pessoas que não têm o Espírito de Deus, o fervor, ela não tem palavras duras para dar. Ela não tem palavras de tempero. Ela não tem palavras doces. O crente, quando é irmão, ele é cheio do Espírito Santo, irmão. Ele é igual algodão doce, irmão. As palavras dele, irmão, é macia e doce. Então, irmãos, se você tem palavras duras, gíria, não tem, irmãos. Não fala como os anjos, não fala como o céu. Nós temos que viver nessa terra e falarmos como cidadão e agirmos como cidadãos do céu. Glória a Deus. É isso que o cristão tem que fazer. Agora eu quero trazer outro ponto aqui, irmãos, nesse versículo aqui, servindo ao Senhor. Então, não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você só pode... Irmão, olha que tremendo. Se você é uma pessoa que, né, tem um cuidado, um zelo pela obra, e está fervoroso no espírito, então você tem que servir ao Senhor, fazer a obra dele. Só é servo quem faz a obra. Se você não serve as outras pessoas, você não é servo. Se somos mordomos, temos que servir. E para servirmos, presta atenção, não podemos ser vagarosos, temos que ser rápidos e temos que ser fervorosos no espírito. Amém, irmãos? Já pensou se você contratar um pedreiro na tua casa, irmãos, e ele passar o dia todo para sentar 10 tijolos, né? Vai falar, mas você só fez isso durante o dia. Então temos que trabalhar para Deus, irmão, aproveitar enquanto é dia, fazermos a obra e temos que ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, glória a Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, acompanhem comigo em Romanos 12, 7, Romanos capítulo 12, versículo 7. Aliás, vou ler a partir do 6, fica melhor o entendimento dos irmãos. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino.
Ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado. O que exorta, o que exercita a misericórdia com alegria. Glória a Deus. Então, irmãos, como a Bíblia falou, se há profecia, seja segundo a medida da fé, com fervor e sem perder tempo. Se Deus te mandou, faça, e no fervor. Continua buscando para que Deus te mostre mais e use mais. Se é ministério, seja em ministrar a palavra, fale da palavra a tempo e fora de tempo, no fervor do Espírito. Se é ensinar, irmãos, haja dedicação, com fervor, com fogo, e sempre aproveitando as oportunidades sem perder tempo. Se exortar, não deixe de exortar, e com fervor. A Bíblia diz, se há repartir, faça com fervor. E outra coisa, irmão, com fervor e sem avareza, e sem ser murrinhagem, tá vendo, irmão? A repartir também é um dom de Deus. Você ajudar o pobre ou necessitado. Você tem... Eu vejo, sabe o que, irmão? Meu Deus, eu vou te falar algo para os irmãos aqui para entender. Quantas pessoas são ricas hoje, irmãos? Tem não sei quantos mil no banco, 200, 1 milhão de reais, né? São ricos avarentos, muquirando. E infelizmente há esse tipo de pessoas também no meio da igreja. Meu Deus. Se o seu irmão ficar desempregado, irmão, e for ser despejado, você é rico, tem condição de ajudar e ver o teu irmão ser despejado no relato. Você vai ser cobrado diante de Deus, irmãos. Você vai ser cobrado diante de Deus. Vá lá e quita os aluguel dele, irmãos. É isso que a Bíblia fala, repartir, irmãos. É repartir, ajudar o pobre necessitado do mundo. Isso é o verdadeiro evangelho, ajudar o pobre necessitado, a viúva. Muitos hoje na igreja se diz crente, leva aquela cara lavada para o meio da igreja e põe uma placa no peito dizendo ser crente e carrega uma Bíblia. Mas a igreja hoje, alguns, não digo todos, mas alguns de hoje não tem nada a ver com a igreja de Atos. Não tem nada a ver, irmãos. Eu quero trazer para você, segura aí, segura aí, ô crente avarento, é para você. Que é crente avarento, igreja avarenta, um pastor avarento, presta atenção no que eu vou falar, presta atenção, abram comigo no livro de Atos, capítulo 2, 45 até o 47. Lê a partir do 44, diz assim, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mister, segundo a sua necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Tá vendo, irmãos? Partindo pão. Comiam juntos com alegria e singeleza de espírito, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meu Deus é forte, tá vendo, irmãos? E o Senhor acrescentava, irmãos. Sabe por quê? Por causa do versículo 46. Por isso que no 47 fala que o Senhor acrescentava todos os dias que havia de salvar. Mas por quê? Porque no versículo 46 fala assim, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Meu Deus, irmãos, como você diz ser um crente fervoroso, e você vai de 15 em 15 dias para a igreja e senta no final do banco e fica de cabeça baixa e não dá glória a Deus. Como um cubo de gelo, irmãos. Mas eu profetizo nesta hora que o fogo do céu vai derreter este cubo de gelo. E você que está me ouvindo aí vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Deixa de ser geladeira, crente. Vai ser cheio do poder, irmão. Vai buscar no céu. Vai calejar os teus joelhos. Vai abrir a tua boca e se encher da graça do Espírito Santo. Aleluia. Glória, glória a Deus. Como, irmãos? Não dá para entender hoje os crentes, não dá. Oh, meu Deus. E veja aqui, irmãos, e partindo o pão.
Em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, irmãos. Por isso que o Senhor acrescentava, porque, irmãos, eles tinham tudo em comum. E no verso 45 ainda diz que eles vendiam as propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Hoje, irmãos, se vemos, tem muitos hoje na igreja, irmão, se vê o irmão necessitado ali, ele já canta aquela musiquinha, né, irmãos? Aquela musiquinha de Sião. Aí já vê o irmão doente, em vez de ajudar, né, irmãos? Meu Deus, tem crente que já é assim, irmãos. Vê o necessitado e fala assim, caminhando eu vou, dá até um tchauzinho pro irmão, para Canaã, tchau, tchau, irmão, caminhando eu vou. E deixa o irmão padecer, irmão, necessidade. Então, irmãos, se você pode ajudar, não seja vagaroso, não seja, né, irmãos, vagarosos no cuidado. Continuemos aqui, irmãos. E a Bíblia diz, o que preside com cuidado, aquele que governa, administra, dirige ao dirigente, ao pastor da igreja, com cuidado. Tá vendo, irmãos? Com cuidado. Glória a Deus. Abram comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 17, porque aqui estamos falando, irmãos, dos pastores, aqueles que estão à frente de obra. Presta atenção, se Deus te entregou um trabalho na tua mão, irmão, diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Com pastores que vão dar conta dela. Os pastores, irmãos, nós pastores, você também tem um chamado. Você vai dar conta das almas, irmãos. Vai ter um hino que diz assim na harpa, como eu poderei me apresentar diante do Senhor de mãos vazias? Como eu poderei me apresentar a Deus de mãos vazias? Como você poderá se apresentar a Deus de mãos vazias? Vão se passando os dias e nada fazemos para Deus. Poderei eu me apresentar a Deus de mãos vazias? Não pode, irmão, não pode. Você não vai poder, irmão, se apresentar. Os dias estão passando. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Eu te esclarecerei. Amém, irmãos? É tempo de trabalharmos para o Senhor. Quero convidar você também para abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Abram comigo em 1 Pedro 5, 2. Onde Pedro falou, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nem por dinheiro, mas de ânimo pronto. Glória a Deus. Verso 3, nem como tendo domínio sobre